Sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículo 1 ao versículo 10. O tema diz: a ressurreição. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao versículo de número 10. Os que encontraram digam amém. Amém. Vamos ler o que diz. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver de lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Vamos orar. Senhor, revela a tua palavra às nossas vidas. Sedento nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Nós te damos graça em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Você pode desocupar sua mão e aplaudir o Senhor nesta noite. Graças a Deus. Queridos, nós vamos hoje entender um pouco sobre o que é Páscoa. Nós temos pelo menos 3 sentidos para a ideia de Páscoa, para a festa da Páscoa. Tudo começou, quando nós falamos da Páscoa, no início da Páscoa, tudo começou não na terra dos hebreus, mas começou no Egito. O povo de Israel estava por 400 anos no Egito, sendo escravizado, construindo as pirâmides, que são os túmulos de Faraó. Cada faraó, naquela época, mandava construir uma pirâmide para ostentar a sua glória e o seu poder. E esses faraós, eles eram mumificados, eles eram colocados nos seus sepulcros, nas suas pirâmides, e eles eram colocados juntos com seus tesouros. Ramsés, Pitom e tantos outros. Construíam-se então aquelas pirâmides. O povo de Israel, eles eram construtores. Eles trabalhavam na construção das cidades e das pirâmides lá no Egito. Então diz a Bíblia que esse povo estava por 400 anos sofrendo, padecendo, até que Deus começa a ouvir o clamor daquele povo. E o povo dizia: Senhor, nós não suportamos mais a escravidão do Egito. A Bíblia diz que depois da morte de José, que era o hebreu, governador do Egito, com a morte dele, o outro governador, o outro faraó que veio depois, não sabia da aliança do povo hebreu com os egípcios. Então eles começam a perseguir e aumentar, agravar o jugo sobre eles. E a Bíblia diz que o jugo fica insuportável. E eu até entendo isso. Deus permite que lutas comecem a ficar insuportáveis na nossa vida, para que nós possamos sair da zona de conforto, do conformismo, e comecemos a orar e a buscar de Deus uma melhora para as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém.
E esse povo agora clama, e Deus então levanta um hebreu, um dos hebreus, alguém que nasceu no Egito, mas ele tinha sangue hebreu nas suas veias. Deus levanta Moisés, e Moisés vem com a missão de ser o libertador. Moisés, o nome Moisés significa tirado das águas. Desde o seu nascimento existiu uma perseguição maligna contra Moisés, porque Moisés, ele era especial para Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga: você também é especial para Deus. Amém? A Bíblia diz então que Moisés começa a crescer. Ele cresce dentro do palácio de Faraó. Ele tinha sido adotado por uma filha de Faraó. E a Bíblia diz que ele nasceu e cresceu, foi criado como um filho de Faraó, como talvez um futuro substituto de Faraó. Ele é formado em todas as ciências do Egito. Diz a Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 7, que Moisés, ele era um homem formado, conhecedor das ciências daquela época. E Deus pega esse homem, leva esse homem para o deserto. Lá no deserto ele se esvazia de si mesmo. E depois de 40 anos no deserto, de matar egípcio, no meio do deserto, a Bíblia diz que Deus levanta esse homem para ser o libertador do Egito. Ele volta para falar com o Faraó, e ele começa um agir de Deus. Daí nós temos a passagem das 10 pragas do Egito, onde Deus enviava uma praga, e cada praga que Deus enviava, Deus desafiava um Deus dos egípcios. E Deus envia a praga das rãs, Deus envia a praga das águas, e as águas tornam-se em sangue. Deus envia as pragas lá e começa a escurecer o sol. Diz a Bíblia que houve trevas. O próprio Deus está criando um Deus Ra, que era o Deus Sol lá dos egípcios. E a última praga foi a mais dura, a praga dos primogênitos. Foi a última praga que Deus enviou. E essa praga era o seguinte: todo filho primogênito de todas as casas dos egípcios, todas, morreria naquele dia. O anjo da morte passaria pelo Egito, e todo primogênito iria morrer. E a Bíblia diz que o Senhor preparou um escape para o povo de Israel. E a estratégia que Deus deu foi a estratégia da Páscoa. Deveriam matar um cordeiro, e esse cordeiro, diz a Bíblia, que eles deveriam comer da carne desse cordeiro. Eles deveriam comer da cabeça, do pé, das pressuras daquele cordeiro, comer tudo assado, não cozido, mas assado. Eles tinham que comer vestido, com as suas roupas, com o cajado na mão, com a sandália nos pés, porque eles tinham que comer daquela forma, porque aquilo estava representando a saída do Egito, a passagem. A palavra Páscoa significa passagem no hebraico original. Então eles precisariam comer, porque aquele dia seria o dia da libertação daquele povo. A Bíblia diz que eles deveriam pegar do sangue, e este sangue eles passariam nos umbrais das portas. E diz a Bíblia que quando o anjo da morte passasse pelo Egito, na casa em que tivesse ali o sangue do cordeiro, diz a palavra do Senhor que lá naquela casa não existiria morte. Diz a Bíblia que lá naquela casa o anjo da morte não tocaria nos primogênitos. É isso que é tremendo na palavra de Deus. O Senhor sempre tem um escape para os seus filhos. O Senhor sempre tem um escape para a sua igreja. O Senhor, Ele sempre tem um escape para a nossa família. Hoje, lá na tua casa existe o sangue do Cordeiro de Deus, e o anjo da morte não vai atingir a tua vida, não vai atingir a tua casa, porque sobre a minha e sobre a tua vida está o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quantos podem levantar as mãos para o céu e aplaudir e glorificar ao Senhor esta noite? Aleluia! Eles fizeram isso, celebraram a Páscoa. O anjo da morte passa, mata os primogênitos, e a Bíblia diz que foi essa praga que fez Faraó libertar o povo. Podem ir embora. E todos foram libertos lá do Egito. Então nós temos a saída do povo do sofrimento da terra do Egito, a passagem do deserto e a terra prometida. Repita comigo: sofrimento no Egito, deserto, terra prometida. Nós temos a passagem, a saída do Egito. Com a saída do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho. O Mar Vermelho simboliza o batismo. Depois do Mar Vermelho, entraram no deserto. A Bíblia diz que essa sequência ocorreu com Cristo.
quando ele foi batizado, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias de jejum. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. O deserto é uma escola. Então o povo de Israel sai daquele sofrimento egípcio, entra no deserto, e do deserto alcançaram a terra prometida. Diz a Bíblia que quando eles entraram na terra prometida, através da vida de Josué, Moisés já tinha sido levado pelo Senhor. E a Bíblia diz que agora surge Josué. E no livro de Josué mostra Deus dizendo: agora, quando eles estavam na terra prometida, é hora de nós celebrarmos a Páscoa novamente. A Páscoa que foi ali realizada na época de Josué, era uma Páscoa que fazia o povo lembrar do sofrimento egípcio. E por isso que quando eles comiam aquela carne do cordeiro, eles comiam com pão asmo, pão sem fermento. Eles molhavam o pão nas ervas amargas. E cada vez que eles pegavam um pedaço de pão na mão, com a carne, e molhavam nas ervas amargas e comiam aquilo ali, eles começavam a lembrar da amargura que foi no Egito, do sofrimento que foi no Egito. E eles ali estavam lembrando e ao mesmo tempo glorificando a Deus pela obra libertadora do Egito. Se na primeira Páscoa foi a saída, a segunda Páscoa foi utilizada para mostrar que o nosso Deus é um Deus fiel e justo. O nosso Deus é um Deus que, se for preciso, Ele abate Faraó para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. O nosso Deus é um Deus que não se deixa escarnecer. Ai daquele que tenta barrar o agir de Deus, ai daquele que tenta impedir o agir de Deus. É isso que o Senhor mostrou para o povo: quem tentar parar, eu vou abater, mas o meu nome será exaltado e glorificado. Todos podem levantar as mãos para o céu e aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia. E nós temos a Páscoa em um terceiro momento, que é a Páscoa na ótica do cristianismo. E a Páscoa na ótica do cristianismo é o que nós celebramos hoje. A Bíblia vai dizer que o mês da Páscoa é o primeiro mês, mês de abril, e é o mês mais importante do ano. Jesus, Ele morreu na Páscoa. Ele foi o cordeiro que morreu na Páscoa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Se lá na Páscoa no Egito o sangue nas portas serviu de livramento, hoje o sangue de Jesus serve de livramento para as nossas vidas. Foi na festa da Páscoa, foi na celebração da Páscoa que ocorreu a morte e a ressurreição do nosso Cristo. Vamos agora sair do Egito, sair da terra de Canaã. Vamos entrar no cristianismo. O que nós entendemos por Páscoa? Qual é a leitura que nós fazemos sobre a Páscoa? Primeiro, hoje em dia se fez comércio com a Páscoa. Hoje em dia as pessoas, os comerciantes faturam, e faturam muito com a Páscoa. Surgiu uma ideia aí de, na Páscoa, se trocar ovos de chocolate. E seria muito bom isso, simplesmente pelo fato de se presentear alguém com chocolate. Eu particularmente, eu gosto de chocolate. Mas quando se desconfigura a ideia de Páscoa, e começa a se entender Páscoa somente como chocolate, como ovo de Páscoa, de chocolate, aí começa a ter um problema. Porque as pessoas começam a se esquecer qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. E infelizmente essa mentalidade ela está entrando nas igrejas. Não se assuste, mas tem muitas pessoas que, se você perguntar o que é Páscoa, eles vão pensar no coelhinho, vão pensar no chocolate. Não se assuste com isso. É terrível quando você chega com uma criança e fala o que é Páscoa, e a criança fala: Páscoa é chocolate, é coelhinho. É ruim isso. Porque as nossas crianças, elas precisam entender, ou melhor, todos nós precisamos entender que a Páscoa foi a morte do nosso Senhor e foi a sua ressurreição. Foi o sacrifício do Cordeiro de Deus. E é isso que nós vamos entender nessa noite.
E é isso que o Senhor irá nos ensinar nessa noite. Eu tenho